Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nos dois últimos encontros que a gente teve, o Jonas contou para a gente como funcionam os ataques, né, os hackers, depois como as empresas podem se preparar e fazem esse contra-ataque, como é essa infraestrutura, e agora a gente ficou de falar sobre as pessoas, né, como os usuários conseguem se proteger. Então, a gente sabe que no nosso mundo físico, a gente sabe muito bem o que fazer, né? Passar a chave na porta, ligar o alarme do carro, não deixar a bolsa sozinho. Mas, pelo que a gente viu, no mundo digital, a gente não está saindo tão bem assim. Então, assim, a nossa educação não é suficiente para a gente sobreviver nesse mundo digital. Então, o objetivo hoje, Jonas, você explicar para a gente como uma pessoa, um usuário, o que ele pode fazer, o que ele deve para começar a aprender a se proteger dos perigos desse mundo digital. Olá, Simone. Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre segurança de informação na camada de usuário, né? Isso. É que as pessoas conseguem, as pessoas deveriam se preocupar, com o que essas pessoas deveriam se preocupar. O caso, existem vários tipos, como eu falei, de ataques. Esses ataques são só feitos quando se há uma vulnerabilidade. Então, a gente tem sempre que levar em consideração aquilo que a gente já falou lá no começo, sabendo que vulnerabilidade é uma porta aberta para um ataque. Ameaça é quando existe alguém com a intenção de fazer um ataque. O ataque é uma ação deliberada, né? Então, se você deixou a porta aberta da sua casa, a pessoa entrou na sua casa com a intenção de pegar alguma coisa e levar embora. E ele levou o quê? Ele levou um ativo. Então, essas palavras têm sempre que estar na nossa cabeça. Deveria estar, né? A gente, na nossa vida cotidiana, a grande maioria das pessoas, vou dar um exemplo comum, né? As pessoas usam a mesma senha para tudo, né? Então, a gente obviamente tem que separar o que é a nossa vida, né, particular, pessoal, doméstica, da nossa atuação dentro de uma organização, dentro da empresa onde a gente trabalha e onde a gente executa operações referentes à empresa, àquele objetivo final da empresa. Então, existem duas formas de se comportar, só que uma pode influenciar na outra. Se a gente olhar pelo lado da empresa, a empresa, normalmente, vamos supor, né? Normalmente uma empresa que tenha preocupação com segurança da informação, ela vai colocar equipamentos tecnológicos, vai colocar um firewall, vai implementar antivírus em todos os seus dispositivos e vai ter todos os cuidados para que as portas estejam trancadinhas, para que o atacador, né, o hacker, não explore nada, não leve nenhum ativo da empresa, tá? Mesmo assim, se a gente olhar para o outro lado, você tem o usuário, o colaborador da empresa. Este colaborador da empresa, ele é também enxergado como uma vulnerabilidade. Aliás, hoje, ele é a maior vulnerabilidade que uma empresa pode ter. Muitas vezes, a empresa investe dinheiro na tecnologia e não investe dinheiro na educação do usuário para que ele tenha a educação suficiente e a responsabilidade suficiente para que ele não seja a porta de entrada desses hackers, ele não seja a parte vulnerável da sua empresa. Normalmente ele e ele vai ser sempre a mais vulnerável. Um usuário dentro de uma empresa, quando eu falo o nome usuário, porque na minha cabeça de TI, né? Então eu tenho usuário e senha. Então ele é usuário e ele tem uma senha. Essa credencial chamada usuário dentro da empresa, ele tem acesso a determinados ativos da empresa. E esses ativos a gente pode dizer que eles são bancos de dados, servidores, arquivos e outras coisas dentro da empresa, operações dentro de sistemas da empresa. Então, esses ativos da empresa, esse usuário e senha, esse carinha, tem acesso a tudo isso. Então, ele tem lá um monte de coisa que ele tem acesso. Se ele, por algum motivo, é capturado, vamos supor que ele seja sequestrado por um hacker, mesmo ele sem saber. Ele foi sequestrado, mas ele nem sabe que ele foi sequestrado. Porque o usuário e senha dele foi sequestrado. O hacker pode, hoje, ainda mais
né, na conversa de trabalho híbrido, aquele que a gente pode trabalhar em qualquer lugar, ele pode, na hora em que ele entrar no dispositivo dele, digitar um login e senha, ele pode acordar lá um, um Trojan, que a gente chama, né? Que um Trojan é um cavalo de Troia, que alguém colocou ali e esperou ele digitar login e senha, ele fala, opa, agora eu estou conectado. E o hacker fica sabendo. Hoje, com a internet, o hacker vai ficar sabendo, então agora ele está, através desse usuário, eu posso entrar e ter acesso aos ativos da empresa. Esse usuário, se ele, por exemplo, se ele tem o controle da senha dele e ele usa uma senha que é a data de aniversário dele, a data de aniversário do filho, da filha, da esposa, do esposo, da namorada, do namorado, quando ele faz isso, ele tem uma senha simples e fácil de se acessar, ele abriu então um canal. E aqui está a vulnerabilidade. Então a empresa investiu lá um dinheiro na parte tecnológica, mas não investiu na educação do usuário. E não só na educação, às vezes não na política. Por exemplo, vários usuários, né, que eu conheço, já, eles ficam, vou dizer o mínimo, incomodados, né, chateados de terem que trocar a senha a cada 30 dias, por exemplo, ou a cada 90 dias. E às vezes eles vão lá e fazem uma coisa interessante, né? Eles têm uma senha, sei lá, 1234 e põe 12345, ou 1234 ponto de exclamação. Então, esse tipo de comportamento do usuário, que ele conhece, ele sabe muito bem que para entrar no banco ele precisa porque ali está o dinheiro dele. Então ele está preocupado se o banco está tendo contrassenha, ele não liga muito, é meio chato, mas tudo bem. É para minha proteção. É para minha proteção. Agora, para entrar na empresa, nossa, não acredito que eu vou ter que trocar a senha de novo. Aí ele pega e anota num post-it, cola na tela aquela senha. Então, esse tipo de comportamento, ele precisa ser combatido dentro da empresa. De qualquer forma. Ele precisa... as pessoas não podem se comportar desse jeito. Isso faz parte de uma cultura. Cultura é difícil de implementar. Então, precisa ter todo um sistema de educação e reeducação. Todo mundo que entra na empresa precisa passar por um treinamento. E aí, eu já falei antes, nos vídeos anteriores, que a gente precisa... Uma das etapas de implementação de um projeto de segurança de informação é colocar uma ferramenta de educação à distância, né? Um EAD, uma ferramenta que force o usuário a entender aqueles problemas e ele se comprometa com aquilo. Então, ele tem que assinar políticas de segurança da informação, se comprometendo de que se ele não se comportar direito, ele vai ter sanções a respeito daquele tema. Então, isso é muito importante. E aí você começa a ter uma cultura mais engrossada dentro da empresa sobre segurança da informação. Daí, ao usuário comum levar isso para a vida pessoal dele, é uma ponte, às vezes, que ele não vai transponer. Ele é intransponível para ele, ele não vai querer levar isso para a vida. É tão chato lá dentro da empresa com relação a isso, que na minha vida pessoal eu coloco a minha senha qualquer aqui. Eu mando. Eu que mando na minha vida pessoal. Ele está sendo, no mínimo, ingênuo, porque os dados pessoais das redes sociais dele e as fotos que ele tira no celular, às vezes comprometedoras e tudo mais, ele está abrindo aqueles dados também para hackers do mundo, né? Então, se ele usa senhas muito pouco complexas, né? Se ele não usa senhas, se ele usa a mesma senha para tudo, se ele usa o mesmo e-mail e mesma senha para se cadastrar em um monte de sites, em Facebook, Instagram e várias redes sociais que a gente tem espalhadas por aí, e outros tipos de sites, né, comunidades e tudo mais, se ele usa a mesma senha e o mesmo login, né, o mesmo usuário, que é o e-mail dele, que seja, se ele usa isso o tempo todo, é óbvio que isso uma hora vai sair para o mundo e se alguém tiver posse disso, vai ter acesso a tudo que ele tem, praticamente tudo que ele tem. Isso é comum. Então, assim, a educação deveria, se ele está numa empresa onde existe esse tipo de educação, ele deveria levar isso para a vida dele, ele deveria fazer a ponte disso para a vida pessoal dele. Falar, não, peraí, aquilo lá que a empresa está preocupada pode acontecer na minha vida pessoal. Todo mundo hoje, com um celular na mão, que é um dispositivo absurdamente, tecnologicamente fantástico, né? Tira foto, filma, você conversa, você grava conversas, você manda áudio, recebe... Troca documentos, ou seja, você faz N coisas num dispositivo que está na sua mão, portátil, muito rápido, ali você está produzindo conteúdo, e às vezes conteúdos que são conteúdos que são sagrados para você, né? E se alguém, por exemplo, invadir, você tirou lá, filmou o seu filho na primeira vez que ele andou, e você só tem aquela cópia no seu celular.
alguém invadiu seu celular, acabou com ele. Imagina isso. Ah, mas eu faço cópia na nuvem, tá? Você usa a mesma senha? E se alguém fez isso no seu celular, invadiu sua nuvem, comeu a sua nuvem também? Você perdeu uma coisa que para o cara não faz o menor sentido e para você era sagrado. E aí ele pede um resgate para você. Você é compelido a pagar. E às vezes você paga e o cara fala, tá bom, ó, tchau. Isso aí não tem mais recuperação. Isso é muito comum de acontecer. Esse tipo de ataque é muito comum de acontecer. Então, essa educação digital a gente deveria ter na nossa vida pessoal também. Então, as pessoas, você é a mesma pessoa na sua casa e é a mesma pessoa no trabalho. Isso é fato. Você só no trabalho está desempenhando uma função e executando um trabalho em operações da empresa. Na sua casa, você está vivendo a sua vida pessoal, tirando foto e vivendo ali e criando conteúdo da sua vida pessoal que você gosta de ver, de compartilhar. Esse mundo hoje, ele está chegando junto, né? Então, a sua vida hoje virtual aqui, pessoal, mas com criação de conteúdo digital, ela hoje, se você não se proteger aqui, não tiver uma educação digital de defesa, você está expondo a sua vida para quem você não quer expor, né, na verdade, ou tornando aquele conteúdo fácil de ser deletado, de ser criptografado e sumir, e você ter assim, um aborrecimento que não deveria, que não precisaria. Tá? Então, hoje, por exemplo, é simples. Qual um conselho, por exemplo, para essas pessoas? Primeiro, que entender que antivírus e tecnologia para proteção dos seus dispositivos pessoais existem e são baratos hoje e às vezes de graça. Você pode implementar um antivírus no seu celular, no seu computador, é óbvio que você precisa, seja ele um MacBook, um computador usando Linux ou um computador usando Windows, tanto faz, você precisa ter uma proteção. Nos seus dispositivos, tablet, iPhone, ou telefone, smartphone, qualquer que seja, você tem que ter algum tipo de proteção. E com relação às senhas, por exemplo, existem hoje tanto geradores de senha como cofres de senha. Rapidamente, assim, um cofre de senha, ele funciona como? Ele gera uma senha diferente e totalmente complexa e que você nunca vai decorar, esse é o ponto, com letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. Ele gera uma senha do tamanho da senha suportada. Então, por exemplo, se o campo de senha suporta 25 caracteres, normalmente você vai lá e coloca 4, 5. Mas ele é o que você vai lembrar, né? Que é o que você vai lembrar. Ele preenche com tudo. Ele fala, não, cabe 25 aqui? Então ele cria uma senha completamente maluca com 25 caracteres. O cofre de senha vai associar aquela senha ao site que você está usando. O próprio Chrome tem isso. Se você já viu, não sei se vocês já viram que você pode, às vezes você digita uma senha no Chrome e ele fala, você quer que eu salve essa senha? Aqui não é um cofre de senha. É um cofre de senha que não é seguro, não é bom para usar, não, porque ele tá ali no seu Chrome, e se alguém invadir o seu Chrome, ele tem acesso a todas as suas senhas ali também. Isso é um outro problema. Invadir a sua máquina no Chrome, ele tem acesso a tudo. Além do histórico de tudo que você navegou, ele tem acesso a todas as suas senhas. O cofre de senha é uma coisa mais sofisticada, um pouco mais sofisticada. Empresas usam e a gente na vida pessoal também deveria usar. Você tem uma única senha e você não usa essa senha para nada. E só você sabe dessa senha. Só você tem que saber. Ela tem que ser uma senha que não conecte você a nenhum evento da sua vida. Tem que ser uma senha que você entenda daquela, sabe do que é aquela senha e tal. Por exemplo, eu vou montar uma senha. Eu vou dar um exemplo aqui de uma senha. Eu vou pensar numa senha assim, bom, vou pensar numa senha que eu não colocaria em lugar nenhum, né, que não me conectaria com nada. Então, eu vou pensar assim, bom, o que eu gosto? Eu gosto do Pink Floyd. Então, eu vou falar assim, bom, Pink Floyd, a melhor banda do mundo. Essa seria a minha senha. Pink Floyd é a melhor banda do mundo, usando todas as iniciais maiúsculas. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar as vogais, eu só vou usar consoantes dessa frase. Pink Floyd é a melhor banda do mundo, mas só com consoante. Eu já criei uma senha que, para alguém descobrir, vai ser complicado. Essa é uma ideia. Entendeu? Pensa numa frase que você gosta, tira as vogais, deixa só consoantes, e usa maiúsculo e minúsculo, e você nunca vai esquecer daquela frase. Aquela é a sua senha.
Você criou uma frase que é a sua senha, só que você modificou, e você sabe que você modificou, e você vai lembrar daquela senha. Tá? E aí você põe essa senha, por exemplo, no seu cofre de senha. E todas as senhas que você acessa, todos os sites que você acessa, o cofre de senha que vai gerar a senha dele. E ele modifica essa senha. Toda vez ele vai lembrar você, olha, precisamos modificar a senha do site, do seu Instagram, por exemplo. Precisamos modificar essa senha. Vamos supor, ele vai ter uma regra, a cada 90 dias ele vai querer mudar a sua senha do Instagram. Ou a cada 30 dias, você vai lá e configura isso. Mas você não pode, não falar assim, ó, nunca me peça isso. Não, ele vai sempre querer te pedir isso porque é natural. E para mudar a senha é muito simples. Você entra no Instagram, você entra lá no ele vai te mandar para o Instagram, você vai entrar na senha de trocar a senha, ele vai pedir para você, coloque a sua senha atual 2 vezes a senha nova. Aí o cofre de senha que vai gerar a senha nova, coloca ali e acabou. Ele vai funcionar. Entendeu? Então, esse mecanismo do cofre de senha, ele é fundamental. E ele tem para o nível empresarial também. E no nível empresarial, tem acesso aos servidores, aos sistemas e tudo mais, ele vai funcionar muito parecido com esse jeito de funcionar. Vai obrigar você a trocar a senha a cada 30 dias, 90 dias, mas você não precisa se preocupar. É só você entrar no sistema, ele vai colocar a senha que hoje ele usa, que você nem sabe qual que é, e ele automaticamente vai colocar as duas. Ele que gerencia para você. Ele que gerencia. E toda vez que você precisar entrar naquele sistema, é ele que vai colocar a senha, não é você que vai colocar aquela senha. É ele que. A senha está lá guardada, você nem precisa saber. Você precisa saber a sua senha principal, que é a que abre o cofre de senha. O resto você não precisa saber. Então, só com essa medida, por exemplo, você já superou vários, 90% dos ataques hackers pessoais, né? Das pessoas que normalmente acontecem. Então, isso é muito. Isso daria uma segurança, para você absurda sobre todos os suas redes sociais, e no caso de uma empresa, dá uma segurança absurda sobre todos os sistemas. Então, o usuário passa a não ser mais vulnerável. Ele agora é complicado de você conseguir pegar, usar o usuário para entrar num ativo de uma empresa, ou para pegar os ativos do próprio usuário. Tá? Então, assim, a principal questão aqui, para concluir, é educação digital e educação sobre segurança da informação. O usuário precisa ter isso consolidado. Oi, pessoal, desculpa, eu tive um problema técnico, saí um pouquinho, mas estou voltando. Voltando já para fazer o fechamento, agradecer o Jonas aí pela conversa, acho que foi esclarecedora para todo mundo. E a gente fica aqui à disposição, a ATS e o Jonas, para responder qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer aprofundamento desse assunto, tá bom? Então, obrigado para todo mundo, obrigado, Jonas, e até a próxima. Até.